Olá pessoal, nós estamos aqui no Bate-Papo da Construção e hoje nós vamos falar sobre o mercado da construção civil. Esse episódio é um oferecimento LocBem. O equipamento certo para sua obra está na LocBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável. Sou Cláudio Ferreira, arquiteto e urbanista, e hoje estou aqui com meus convidados. Tudo bem, Rodrigo? Por favor, se apresente. Boa tarde, Cláudio. Tudo bem? Primeiramente, quero agradecer o convite de participar do Bate-Papo da Construção. Eu sou o Rodrigo Souza, sou formado em Economia, pós-graduado em Gestão de Negócios e hoje atuo como consultor financeiro aqui na cidade de Franca e também sou franqueado da AEBPO Financeiro, que é um serviço de terceirização do financeiro das empresas. Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Obrigado, Cláudio. Rafael. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Rafael. Muito bom voltar aqui ao Bate-Papo da Construção. Eu sou engenheiro, sou sócio proprietário da Benat Engenharia. Estamos atuando aí no mercado da construção civil em Franca. Obrigado, Rafael. Mariana. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Mariana, eu sou arquiteta e urbanista e tenho CRES também, então atuo aí com a parte de corretagem de imóveis. Hoje minha empresa é o Grupo Na Medida, a gente trabalha aí focado em construções financiadas também, relacionadas a crédito e vendas de imóveis próprios e de terceiros. Obrigado, Mariana. Então vamos falar desse mercado da construção civil. Rodrigo, o que você tem aí, as novidades, esse histórico, né, desse nosso grande mercado que é a construção civil? Tá, vamos lá, Cláudia, é isso mesmo. A construção civil é um setor muito importante na economia do Brasil, né, e também na nossa economia aqui regional, porque é um setor que emprega bem, além de toda a cadeia, né, que envolve a construção de uma casa, de um prédio, né, de um projeto como um todo, tá? Porém, no ano passado, o setor não foi tão bem assim, né? No final do ano, no acumulado de 2023, ele apresentou uma retração de 0,5, segundo os dados do IBGE. Então, a economia do Brasil cresceu 2,9, mas a construção civil ainda está um pouco abaixo. Certo, no mercado geral, né? Isso, Quando a gente olha para o PIB do Brasil, né, no ano de 2023, ele foi muito influenciado pela agricultura, né, que teve um bom desempenho, principalmente no primeiro trimestre do ano, e acabou puxando esse PIB. Mas a economia real, do setor de serviços, setor de comércio e a própria construção civil, né, não foi tão bem assim. Tanto é que o resultado final acabou sendo uma retração. E a gente tem, assim, pode olhar com bons olhos, o governo tem olhado bem para a construção civil, né, já que é um setor que emprega muito, né? Sim, como eu falei, é um setor importante, né, então o novo governo que assumiu o ano passado tem olhado para a construção civil e tem reformulado medidas, né, que ele já utilizou nos anos passados, quando ele estava à frente. E uma delas é o programa Minha Casa Minha Vida, né, que foi reeditado a partir do meio do ano, mas ainda não conseguiu alavancar o setor como um todo. Mas quando a gente olha pelo lado do crédito, a gente vê que a partir do terceiro trimestre do ano, né, já começa a melhorar as linhas de crédito influenciada pelo Minha Casa Minha Vida, né, que são as linhas de crédito que pegam recurso da poupança e do fundo de garantia. Essas linhas apresentaram crescimento, e um crescimento importante em relação ao ano anterior. Então, para 2024, né, com a continuidade desses programas e o governo olhando para o setor da construção civil, a expectativa é que tenha assim, uma melhora. Legal. Mariana, você que trabalha não só com o projeto, né? Não Sim. só não, o projeto já Muito trabalho. Precisa dele, é o fundamental, né, para a gente chegar na execução da obra. E você tem no seu escritório, como você disse, né, você atua também na parte comercial, venda, né? Sim. Então você pode atender o seu cliente no projeto, né, na execução
E para realizar esse sonho, ele precisa do dinheiro. Sim, né? é isso E mesmo. você orienta essas linhas de crédito também no seu escritório. Sim, igual o Rodrigo falou, a gente sentiu um pouco no final do ano passado realmente um pouco de insegurança da população, né, trazendo assim muito para o nosso dia a dia. Só que o 2024 ele começou um ano diferente. E essa semana eu andei conversando com mais duas pessoas aí do mercado também, e as duas teve a mesma resposta que eu, que foi o quê? Muitos clientes ano passado eles ficaram um pouco inseguros, só que chegou janeiro, colocaram todos os projetos para frente, sabe? Projeto que estava pronto desde junho, projeto que estava pronto desde março, segurou quanto à parte de obras, o crédito também no final do ano passado estava um pouco estagnado. Mas começou janeiro e eu acredito que os dados no final do ano, ou no próximo ano, não sei quando que saem os próximos dados de 2024, com certeza já vai estar bem diferente do que a gente vivenciou em 2023. Apesar que para o mercado de Franca, eu, graças a Deus, não posso reclamar em nada. A gente está com bastante trabalho, ano passado teve, mas a gente sentia essa insegurança do cliente. A taxa Selic alta, né? Relacionada ao crédito, então agora quanto mais a taxa Selic está baixando. Uma coisa que aconteceu quanto ao crédito era o quê? Por exemplo, o Minha Casa Minha Vida, ele tinha um teto de 260, 240 mil. Esse teto, como a gente teve aquele aumento considerável na pandemia no valor dos materiais, ele já não atendia. A pessoa não tinha uma opção, ela tinha uma única opção, comprar um apartamento ali até 50 metros quadrados, com 260 mil na região de Franca. Quando eles aumentaram o teto para 350, isso destravou, porque a pessoa consegue comprar um terreno de 100 mil, 110 mil, fazer uma casa de 60, 70, 80 metros quadrados ali com os 350 mil reais. Então, com certeza, foi uma das situações que melhorou bastante o crédito. E a gente vem, esse começo de ano também, a gente teve uma boa andamento dos processos. A Caixa fez algumas alterações internas de aprovação mais rápida, sabe? Então, eu acredito que, pelo menos lá no escritório, a gente está bem otimista com o que a gente vem passando e com o que a gente espera do mercado também, com essa parte de créditos. Rafael, você tem visto isso também? Você trabalha com execução de obras, né? Você Sim. tem a parte de projeto, mas também essa parte de execução. E você trabalha com preço fechado, é isso, né? O orçamento global e a execução completa, material e mão de obra. A gente tem vários tipos de contrato hoje. Então, em geral, são 3 tipos. O preço fechado foi um contrato que prejudicou muitas construtoras na pandemia, porque tinham valores fechados e a inflação foi nas alturas. Então, como a Selic baixou muito, esses preços de materiais, de insumos principalmente, subiram muito e as construtoras não conseguiram arcar. Isso levou o mercado a praticar um novo tipo de contrato, que é o contrato de gerenciamento, que ele é até mais interessante para o cliente e para a construtora, porque ele não incha o CNPJ da construtora, ele não traz essa tributação muito alta, a construtora gerencia todos os contratos e é uma contratação direta entre cliente, mão de obra, clientes e equipamentos, clientes e materiais. Então, esse contrato de gerenciamento hoje tem sido nosso carro-chefe. Ele é benéfico tanto para a construtora, para quem está executando a obra, para quem está gerenciando tudo isso, que traz a sua expertise, só que não incha nesse sentido de emitir uma nota muito maior do valor de construção. Então, a gente sentiu isso, que essa adesão do mercado está maior, as pessoas têm colocado os projetos em execução por agora, porque sentiram que esse ano de adaptação, vamos dizer assim, passou, então as pessoas estão se sentindo mais confiantes, o crédito está ficando um pouco mais acessível, um pouco mais barato, então isso ajuda a aquecer o nosso mercado e a gente vai em ciclos sempre, né? Mas a gente sente hoje que tanto em projetos quanto na parte de execução, a gente tem um aumento aí da procura e da execução de obras. A gente atua no segmento de imóveis de alto padrão, principalmente, então esse segmento, ele geralmente não sente tanto as baixas de mercado, só que quando a economia está indo melhor, ele também vai bem. Então, a gente consegue aumentar um pouco a demanda nesse sentido também. Pegando um gancho aqui da Mariana, Cláudio, esse ano, né, janeiro e fevereiro, a construção civil, né, no âmbito nacional, ela gerou 80 mil empregos. Né? Então, reflete um pouco o que você está falando, que destravou os projetos.
E um outro fator em relação ao crédito é que a expectativa é de crescer 8%, né, o crédito esse ano em relação ao ano passado, né? Então, vai nessa esteira aí também do novo programa, né, do Minha Casa Minha Vida, com um limite maior. Então, isso vai ser propício para as famílias, né, tirar aquele sonho do papel, financiar um novo imóvel, ou então comprar um imóvel pronto, né, construir ou pronto. E também tem a questão do segmento, né, que eu estou atuando, do nicho que eu estou atuando, né? A gente percebeu isso na economia do Brasil como um todo no ano passado, né? Quando a gente olha o dado geral, cresceu 2,9%, mas alguns segmentos conseguiram ir além disso. E aí entra na expectativa aqui da empresa do Rafael, né, onde você tem... eu estou dentro de um nicho que sente menos efeitos de inflação, efeitos de juros, e eu continuo consumindo determinado serviço ou determinado produto. Rodrigo, desculpa te cortar. Uma coisa só que eu queria comentar é que muita gente acha que o crédito ele é voltado só para o Minha Casa Minha Vida, mas não é. O médio e alto padrão também tem boas taxas de juros. A gente consegue aí fazer uma casa unifamiliar com 5 milhões de reais financiados através do banco. Então, muita gente acha que 350 mil é só Minha Casa Minha Vida. Não. Médio e alto padrão, a Caixa hoje é a pioneira. O porquê que os outros bancos normalmente não fazem? Normalmente eles não têm um setor de engenharia para fazer toda essa parte de verificação. Mas como se trata de um setor, o famoso quem investe em terra não erra, a gente está vendo aí vários bancos fazendo abertura de crédito imobiliário para médio, alto padrão, Minha Casa Minha Vida, para todos os setores. Então, hoje lá no escritório, a gente também faz bastante o alto padrão com o dinheiro financiado da Caixa, e mesmo o cliente tendo recurso próprio, compensa ele manter o dinheiro dele no banco rendendo e usar o dinheiro da Caixa. Porque é uma forma que a Caixa, que aí eu brinco que Franca é todo mundo um pouquinho mineiro, né? E eu sou bem mineiro, eu fico aqueles pés bem atrás, assim, de tudo, até eu entender o mercado todo. E eu fui cada vez mais aprofundando nessa parte de crédito e entendendo por que o banco te dá um dinheiro tão barato. O que acontece? Quando você constrói, você já sai na frente em questão do valor do mercado do imóvel pronto. Sim. Então, você já tem essa rentabilidade. Se quem está pegando dinheiro não conseguir arcar, ele já teve a valorização natural da construtora ali, certo? O outro ponto é que o governo, ele quer gerar mais empregos, e uma das melhores formas para gerar emprego é a construção civil. Sim, porque quando você tem uma obra, você tem o pedreiro, o servente, o entregador, o financeiro, de todas as empresas. Então esquadria, pessoal de esquadria. É uma cadeia produtiva muito grande, ela é gigantesca, né? E ela é gigantesca, a cadeia é gigantesca, quantas pessoas trabalham dentro do processo como um todo. E quando o governo ele incentiva esse crédito, ele não está pensando só lá que ele não vai perder o dinheiro com o imóvel, ele está pensando que ele vai fazer o eletricista ter o dinheiro ali todo mês, e esse cara vai consumir brinquedo lá no shopping para a filha dele, vai comprar sorvete, vai favorecer a cadeia toda, então, da sociedade. Então, por isso que não só isso, né, mas é um desses pilares, vamos dizer, não tem desvalorização imobiliária quando o imóvel é novo, e esse incentivo do governo para mexer com toda essa situação dos empregos aí no Brasil como um todo. É a garantia do banco, né? É a garantia. Quando a gente olha para o crédito, né, todas as linhas disponíveis, o crédito imobiliário é mais interessante, porque a garantia é excelente. Sim. Tá? Então, a garantia faz com que os juros sejam menores, né, e que você tenha maior facilidade para captar aquele... Né? Exatamente, porque eu tenho a garantia do imóvel que está se valorizando, né? A gente comentava agora há pouco que no Brasil a gente tem uma demanda muito grande. Então, quando eu tenho essa demanda, a oferta ela vai continuar crescendo. Ela vai continuar tentando atender essa demanda que está crescendo, né? Então, para o banco é muito importante. E aqui no Brasil é muito pouco, né? Em relação, quando a gente olha outros mercados, nos Estados Unidos, né? O crédito imobiliário, né? Ele é mais recorrente lá, ele é mais fácil. Aqui a gente tem algumas travas, tanto é que a gente tem a Caixa como o pioneiro, né? O banco, e os outros bancos ainda tentando correr atrás. Mas, sem dúvida, o crédito imobiliário tem taxas atrativas,
tem condições, né, excelentes e para todos os níveis de renda. Sim. Eu estava vendo um estudo essa semana aqui nos Estados Unidos, de 70% a 80% da população usa o crédito imobiliário. E o Brasil está chegando a 10% agora. Então, a gente tem todo esse caminho ainda para crescer. E eu brinco lá no escritório que eu falo, gente, eu tenho isso aqui, eu sei fazer isso aqui, que a gente começa desde o comecinho, aprova o crédito do cliente até o final. É quase que um produto assim, se você não comprar isso aqui, tudo bem, mas quem está saindo no prejuízo é o cliente, porque você olhando todas as formas de você adquirir um imóvel hoje em dia, tirando o leilão, se você tiver uma boa rentabilidade, a próxima melhor forma é fazendo um financiamento de construção. Então, eu falo assim, tranquilamente, do produto que a gente vende, até de situações eu tenho muito amigo, né, desse meio, eu falo, gente, estuda isso, aprende sobre isso, porque se me jogar uma demanda muito alta, eu não vou conseguir atender. Então, eu preciso, por exemplo, Benatti, vai lá, atende esse cliente aqui, ele quer fazer isso. Então, por mim, eu queria que as pessoas soubessem cada vez mais que existe crédito para construção civil, porque é um negócio que ele é bom de ponta a ponta. Ele é bom que ele emprega muita gente, ele é bom porque, como eu sou arquiteta também, a gente sabe, né, o quanto é bom um cliente projetar exatamente o que ele imagina, o que ele sempre sonhou. Eu falo que é um privilégio. Quem tem a chance de projetar o que ele sonhou e conseguir morar dentro daquilo ali, entendeu? Então, quando você consegue crédito e você consegue fazer esse projeto, é perfeito, é perfeito. É o cliente mais satisfeito aí da vida. Da carteira. E o processo é simples, Mariana, assim, em termos... a parte burocrática, vamos dizer. Sim. Né? Depois o projeto aprovado, lógico, na prefeitura, dentro do banco, né? Exigências. Ele, assim, pra gente que tem o conhecimento, ele é um processo simples, porque ele faz todo sentido. No final das contas, a gente tem que entregar um projeto aprovado para o engenheiro da Caixa, junto com uma planilha que chama PCI. Essa planilha a gente vai discriminar o valor da obra, o cronograma da obra e um memorial descritivo. Então, eu já explico para o cliente, falo, você vai querer um telhado com platibanda, sem platibanda, telhado cerâmico. Então, definiu essas coisas que normalmente se você fez um bom projeto já vai sair automaticamente, né? Então, a gente leva o projeto aprovado, levou a PCI, 15 dias o engenheiro da Caixa faz essa aprovação, aprovou, o cliente já assina o contrato direto na Caixa Econômica. Aí depois ele só registra isso em cartório e já começa a obra. Então, é um processo mais simples do que as pessoas imaginam, sabe? E o cronograma é fiscalizado pelo engenheiro da Caixa, né? Você tem um cronograma de obra, por exemplo, é um ano. Hoje em dia, eles vão na obra 2 vezes durante o processo, quando completa 30% e quando completa 80%. Que eles vão fisicamente na obra. Os outros, a gente faz um relatório fotográfico, descreve em que etapa tá, e aí, como ele tem o projeto todo aprovado lá no banco de dados, ele olha o projeto e vê se está sendo executado conforme... A coerência ali do projeto. A coerência e a evolução que a gente está apontando que teve. Certo. Então, tem esses 2 acompanhamentos da engenharia. Certo. Mas que é muito tranquilo. Ele vai lá... E o cliente, uma curiosidade, o cliente pode mesclar. Ele pode entrar com um pouco de recurso próprio e outro financiado. Pode. A Caixa sempre pede 20% de entrada, né? Que seria o valor aí, vamos pôr, financiou 1 milhão, 20% é recurso do cliente, 80% ela financia. Então, mas se o cliente tiver, eu tenho 50% do valor, tudo bem também, financia 50%. Tanto no terreno quanto na construção. Tanto no terreno quanto a construção. Mesmo. A aquisição e construção também funciona nesse quesito. A Caixa financia 80% dos dois, tanto na aquisição do terreno quanto na construção, na execução da obra. Então, você pode embutir o terreno no preço global. São linhas de crédito diferentes. Você tem, quando o cliente tem o terreno, tem a linha de crédito de construção no terreno próprio, que aí você só pega para a construção. Ou se não, tem a linha que chama aquisição de terreno mais construção, que o cliente consegue comprar um terreno financiado e ele consegue comprar a construção financiada. Aí ele paga 20% da entrada do terreno, paga 20% da entrada da construção, e financia os 80% do terreno e 80% da construção. Ou seja, tem opção para muita todo opção. tipo de obra e também hoje, assim, das partir pessoas, de né? R$60 mil você consegue comprar uma casa personalizada.
se você trazer ali pro padrão Minha Casa Minha Vida, comprando uma casa de 330, 350, você dá uma entrada de 60 mil e consegue financiar o restante. Então é praticamente o preço de um carro popular, né? É mais barato que um carro popular. Um carro de 100 mil. O Cláudio, eu queria comentar sobre a nossa cidade, né, especificamente, porque a construção civil também está presente aqui, mas quando a gente olha os dados de emprego, a gente vê que ela ainda emprega pouco. A gente tem 3.600 empregos na cidade de Franca, segundo o CAGED, na construção civil. Franca é uma cidade industrial, né, muitos anos assim, então a maioria dos empregos são da indústria, hoje já migrou para os serviços, mas acho que o que mostra que tem potencial, né, para o setor da construção civil crescer e empregar mais pessoas aqui. Se a gente contar que o crédito vai ser melhor esse ano, que as pessoas vão estar mais dispostas a investir no seu sonho da casa própria, né, o emprego na construção civil ele deve aumentar, e isso é muito importante para a economia da nossa cidade como um todo, né, porque como a Mariana citou lá atrás, isso vai movimentando a economia. Eu começo um novo emprego, aumenta a minha renda, eu vou consumir mais no mercadinho, eu vou começar a comprar outro tipo de produto, outro tipo de serviço, né? E eu vou gerando um efeito positivo ali para frente. Então, Franca tem essa característica industrial, tem mudado ao longo dos anos, porque a indústria tem perdido lugar, né? Tem diminuído, as empresas maiores estão mudando já há algum tempo, né? Que mudam para regiões aí com benefícios fiscais, e aí a gente tem a possibilidade de outros segmentos ir tomando conta, né, e empregar também a nossa população, e a construção civil tem potencial para isso. E essa questão de movimentar, principalmente a questão da mão de obra. Rafael, não sei como ele trabalha a questão da mão de obra na construtora, né, que você falou que você executa total, né? Sim. Mas a mão de obra é sua, né? E com certeza ela está tendo um aumento significativo quando a gente fala em preço do metro quadrado da construção. Com certeza. A gente, pegando um pouquinho antes nessa questão do número de geração de empregos, a gente entende, pelo menos na nossa visão, que Franca ainda é uma cidade pouco verticalizada. Tem poucos empreendimentos maiores, e esses empreendimentos maiores, via de regra, são executados por médias e grandes construtoras. Essas médias e grandes construtoras já têm um procedimento de formalização da mão de obra. Então, isso impacta diretamente no número de empregos gerados, porque a maioria das pequenas e médias construtoras ainda traz muito a informalidade de não contratar ou fichar um pedreiro, um servente, um eletricista, um encanador. Então, isso impacta diretamente na geração de emprego e no recolhimento de imposto para a cidade, enfim, na contribuição para a economia de fato. Então, como é uma cidade que, em sua maioria, tem pequenas e médias construtoras, essa informalidade ainda é grande, principalmente no mercado horizontal, mercado de casas, onde a informalidade e a capacitação, a capacitação dessas construtoras é muito baixa, assim, são poucos profissionais mesmo, arquitetos, engenheiros, que têm construtoras nesse sentido, são mais construtores mesmo, é uma formação muito mais caseira, digamos assim, do que técnica e profissional. Então, isso a gente vê um aspecto geral no mercado, como é uma cidade que tem muito mais casas do que prédios, a gente tem uma geração de empregos menor. E isso, quando a gente vai trazer para o funcionário, ainda é um bloqueio, principalmente aqui na região, porque é um cara que muitas vezes não quer se formalizar por ter uma aversão, por ter às vezes uma falta de conhecimento mesmo, que aquilo beneficiaria a ele. Então, quando a gente tem um contrato de gerenciamento, a gente faz a contratação desse funcionário diretamente no CNO de obra e com o recolhimento de imposto para o cliente, pessoa física ou pessoa jurídica. Então, isso ajuda na parte de recolhimento de INSS de obra, né, em todas essas questões, e ainda beneficia o funcionário. Ele ainda consegue ter esses benefícios, esses encargos trabalhistas, só que é um trabalho de formiguinha. Não tem como a gente empregar todo mundo na cidade. Então, é pouco a pouco trazendo informação e mostrando para essas pessoas que isso é benéfico, tanto para eles quanto para o dono da obra, que acha, não, vou pagar imposto demais, mas isso no final da obra é descontado de INSS de obra também e de outros impostos. Então, essa percepção a gente tem. A mão de obra, cada vez mais, ela fica mais escassa e as obras ficam mais industrializadas. Isso é geral, não é só no Brasil, é no mundo inteiro. Mas quanto mais a gente trouxer dignidade e
e esse respaldo para a mão de obra, eu acho que melhor é para o nosso mercado e melhor são para as pessoas que estão executando. Porque sem essas pessoas que estão executando ali, sem o pedreiro, sem o servente, a obra, hoje, a gente não tem um robô que faz tudo, ainda tem, mas não está aqui. Então, a tecnologia ainda não chegou aí. Exato. Então, acho que contribuindo nessa informação, nesse trabalho de formiguinha, acho que é como a gente consegue contribuir para a geração de empregos formais, nesse caso, e para a geração de mais negócios, né, na cidade. Mariana, uma boa notícia para os arquitetos, né, que trabalham só com projeto, né, que nós temos escritórios de arquitetura que só trabalham com projetos, né, não entram nesse âmbito da execução aí que faz as parcerias, né, com os colegas que executam. O projeto também entra nessa parte do financiamento ou não? Entra. A gente tem 20 etapas lá na parte do crédito, né, que a gente tem que dividir a obra nessas 20 etapas, e a primeira delas é a parte de projeto. Então, tem um percentual, se eu não me engano, é até 6% do valor global da obra que é destinado à parte de projetos. Então, tem sim. Então, Tem como colocar o valor certo, porque que é uma coisa que a gente enfrenta muito, né? O cliente, eu falo que a culpa nunca é do cliente, e não é mesmo, porque normalmente o cliente constrói 1, 2, 3 vezes na vida, então ele não sabe que ele tem que contratar um projeto arquitetônico, um estrutural, um hidráulico, um elétrico, para realmente ter um bom planejamento da obra. E dentro do crédito, você tem o valor destinado para atender todos os projetos que precisa para realmente começar uma obra bem planejada. Aí alivia, né? Alivia. Porque aí você pode gerar também os escritórios, e mais uma vez o escritório de arquitetura, onde que nasce ali, né, o cliente veio pela primeira vez, né, assim, agora, como executar? Não, você vai pagar projeto, vai pagar a obra, ficar tranquilo aí, né? Exatamente. Porque muitas vezes começa o obstáculo, né, ali no valor de projeto, né? Sim. E a pessoa, como que eu vou pagar, né? Então já entra tudo no financiamento. Entra tudo no financiamento. Isso é muito legal. Rodrigo, eu gostaria de falar pro pessoal também que a gente pode iniciar uma parceria com você, né, de munir a gente com alguns dados, né, pelas redes sociais sobre a construção civil. Né? O Rodrigo, economista, ele pode nos ajudar a pegar esses dados e colocar para a gente até conversou antes, né, dessa ideia de você permanecer conosco no bate-papo da construção nesse sentido, né, de trazer informação, porque o bate-papo é isso, trazer informação, né, para o setor, porque o Mariano, o Rafael, né, trouxeram informações, né, que muitas vezes passa, né, despercebidos, e a gente tem que motivar as pessoas a construírem, porque existe um caminho, né, você falou muito bem, Mariana, né, que é possível, muitas vezes você pode deixar seu dinheiro aplicado e trabalhar no financiamento. Né? Isso é muito bom. Cláudio, eu vejo que, né, o empresário, o empreendedor, ele está ali no dia a dia, ele precisa fazer 1000 coisas ao mesmo tempo e ele tem que tomar a decisão. E muitas das vezes, ele ter a informação correta ajuda ele a tomar a melhor decisão. Né? Então, nós temos aí associações, sindicatos, o próprio IBGE, o próprio governo, que estão disponibilizando essas informações sobre o setor, sobre andamento, sobre novas medidas. Então, dá para fazer um acompanhamento mensal, né, e pensar aquilo ali, o que é mais importante para o setor da construção, e divulgar isso, como você colocou nas redes sociais, de forma prática. Porque a gente também não pode pegar um relatório de 10 páginas e falar, pessoal, olha aqui que legal que saiu. Não, realmente pensar a informação ali correta, né, de índices, juros, inflação, todo esse movimento que a gente tem mês a mês, né, e que vai acumular lá no final do ano para a gente entender como andou o setor, dá para fazer um acompanhamento mensal, dá para trazer os dados de uma forma bem legal, bem prática, para que o empresário, o empreendedor possa acompanhar aquilo ali e ajudar na tomada de decisão. Vou investir num novo negócio, vou fazer a aquisição de um novo imóvel, mas aí os juros? Quanto que o banco está cobrando financiamento, mas quanto está a taxa de juros? Então, dá para fazer essas associações e ajudá-los. Ótimo. Obrigado, Rodrigo. Eu que agradeço pela sua parceria aí. a oportunidade. Obrigado.
Rafael, mais alguma consideração aí para a gente animar o setor da construção civil mais, né? Eu acho que a gente tem uma perspectiva muito bacana, tanto em todos os setores, no setor popular com um incentivo governamental um pouco maior, nos setores de médio e alto padrão, tendo essa facilidade de crédito, esse 70% de diferença entre nós e os Estados Unidos, eu acredito que seja muito por uma falta de informação, de pensar o seguinte, eu tenho que considerar o meu custo de capital aqui que eu estou empregando nessa obra para considerar a minha rentabilidade. Então, às vezes, realmente não vale a pena eu pôr o meu dinheiro, vale a pena eu deixar meu dinheiro rendendo e colocar esse dinheiro do banco porque o custo de oportunidade é grande. Então, trazer esse tipo de informação e educar os clientes, porque os clientes às vezes constroem 1, 2, 3 vezes, não é uma coisa que ele tem que saber tudo, a culpa não é do cliente mesmo. Não. Então, a gente trazer essa perspectiva e trazer ferramentas, eu acho que essa é a palavra, são ferramentas para a gente viabilizar projetos, tanto com interesse em moradia, quanto com interesse em investimento. Eu acho que o mercado da construção civil consegue abarcar muita coisa e trazer uma geração de emprego bacana, trazer rentabilidade para investidor e trazer projetos novos e trazer um crescimento para a sociedade, para a cidade, para a região, para o estado. Então, a gente vê uma perspectiva muito bacana, tanto na parte de crédito quanto na parte de execução e geração de empregos. Podem ficar animados, assim, não é já prevendo, mas a gente tem perspectivas muito boas. Obrigado, Rafael. Mariana, seu recado final. Bom, para não ser muito redundante, mas eu já estava pensando em falar isso, acho que, e eles falaram que eu acho que uma coisa é a informação, o que a gente está fazendo aqui é essa troca, né, de conhecimentos, e da nossa parte como profissional, sempre estar antenado nisso, de buscar informação, de entender, de sentar com o gerente de banco para entender o que é o crédito, para a hora que o cliente sentar na nossa mesa, a gente conseguir explicar para ele de uma forma que ele não vai ter que, para ele não entender aquilo ali com um impeditivo, nossa, eu vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, não, você tem esse caminho para trilhar, você só precisa começar. Então, é isso, tanto a nossa parte como profissional, quanto a parte do cliente também. Eu trabalho com isso já faz 5 anos com crédito imobiliário, e eu brinco. Graças a Deus tem os gurus do Instagram e da internet, isso facilitou, assim, absurdamente minha vida, porque antes eu tinha que explicar mesmo, quase que abrir o sistema do banco e mostrar para eles. Hoje eles já vêm munidos de informação, então acho que a informação é a chave. E a construção civil é isso, né, gente? Quem investe em terra não erra. Quem realmente trabalha ali com uma assertividade do produto, investir num bairro que faz sentido, aquele padrão de produto para aquele bairro que ele está investindo, dificilmente. Assim, sinceramente, eu nunca vi nenhum cliente que perdeu dinheiro, que não teve uma valorização considerável tendo essa assertividade do produto. Então, eu acredito que as perspectivas lá dentro do escritório, com os nossos clientes, com o mercado, que ele tá informando também cada vez mais o cliente, é muito boa e, se Deus quiser, a gente vai continuar assim. Com certeza. Obrigado, Mariana. Obrigado a todos, que vocês possam voltar aqui, né, Mariana? Obrigada. Obrigadão. Rafael. E a nossa parceria, Rodrigo, aí, tá? Para que você possa nos ajudar, né? Ajudar, sim. Porque a gente, com os conhecimentos de várias áreas, né? Como a Mariana falou, né? Ela precisa da economia, realmente, a arquitetura precisa da economia, precisa da engenharia. Então, vamos fazer acontecer aí com bastante informação. Já está combinado, claro. Obrigado. Obrigado a todos que estiveram conosco e continue com a gente nas redes sociais. Obrigado. Esse episódio é um oferecimento LockBem. O equipamento certo para sua obra está na LockBem. ViaSol, soluções em geração e economia de energia, construção e aquecimento de piscinas. Composta e planta, atitude responsável para um futuro sustentável.